von Jonne und von Drache. Du sagst, Papa sagt Drache und du sagst Pieper. Ja. Das ist ein ABC von Jonne und von Drache. Und geht's weiter? Gibt's noch andere Sachen da? Ja. Ja? Und was ist das da? Das ist ein Hase und das schlaft. Das schläft. Ja. Und wie sage ich zu Hause? Du sagst, Was sage ich? du sagst, De olhos vermelhos e pelo branquinho, eu pulo bem alto. ist das der Hase von dir? Eu sou coelhinho. Ja, du sagst Kelly. Coelho, It's Leo. coelho. Das ist ein Kreis von Eule. Das ist ein Kreis von Eule. Aham. E como é que eu digo? Wie sage ich zu Eule? Und das ist ein ABC von Berg. Und wie sage ich zum Berg? Montanha. Und wie sage ich zur Eule? Der Rusa. Aha. Du bist gut in sowas. Siehst du, das ist ein ABC von Panda. Das ist ein ABC von Panda. Um Panda-Bär, um Urso-Panda. Und du sagst, das ist, und Papa sagt Robotman, das ist ein Robotman. Und Papa sagt, und du sagst Hoppo, Ein Roboter. ein Roboter. Um Robô. Das ist ein E-Rot von Haus. Das ist von E von Roboter. Hum. Und das ist A. Oi, eu sou a Carolina Moreira, sou escritora e sou também mãe do João, do Francisco e da Luísa. E quando eu fui escrever, né, livro pensado especificamente para bebês, né, para crianças bem pequenas, essa experiência de mãe foi a primeira referência que eu tinha, assim, né? A primeira coisa, pensando que cada bebê é um bebê, né? Cada bebê vai explorar aquele livro de uma maneira diferente, né? Então, lá em casa, por exemplo, o Francisco, ele sempre foi corporal. A relação dele com o mundo passa por uma coisa corporal, de experimentar com o corpo. Então, ele precisava tocar o livro. Ele mexia, ele gostava de ver como abria, como fechava. Esse era o interesse dele. O João, ele já gostava de ouvir as histórias, ele parava, ele prestava atenção, ele gostava das ilustrações, de acompanhar aquelas ilustrações, os detalhes, o que estava sendo contado ali. E a Luísa tinha uma coisa, sempre teve com a sonoridade das palavras, né? Então ela gostava do ritmo, ela gostava de prestar atenção na palavra, aquilo que era a entrada dela naquele objeto livre, né? Então quando eu pensei, vou escrever uma coleção de livros para bebês, primeira coisa que me veio à cabeça foi isso, né? Que não existe um bebê, existem vários bebês. E o livro talvez seja uma oportunidade também, mais uma, de nós adultos, mães, pais, avós, conseguimos também entender como que é aquela criança, né? Como que ela está no mundo, aonde ela gosta, ao invés de impor um ritmo de leitura para ela, entender através daquilo como que ela está no mundo, né? A outra coisa que eu me lembrei eu tenho uma irmã que é 5 anos mais nova que eu. Então, quando eu tinha 7, que estava começando a ler, ela era pequenininha, tinha 2.
E a gente lia muito junto. Eu lia para ela, uma coisa que a gente gostava. E além de ler as histórias, o que estava ali no livro, a gente gostava de explorar aquele livro. Então eu lembro que tinha um livro eram as comidas do mundo. Várias crianças no mundo comendo seu tipo de comida. E a gente fazia vários piqueniques com aqueles personagens do livro, né? A gente gostava de ver cada dia o que a gente ia comer, a gente ficava horas em cada página olhando aquilo. Então, isso também é uma coisa que eu pensei, né? Que, assim, o livro, para bebê principalmente, ele é um objeto compartilhado, né? Seja entre irmãos, seja entre crianças ou com um adulto e uma criança, né? Então, que além da história que está ali, além do personagem, além de pensar aquele texto, cada página tem que trazer um espaço para que aquele bebê e aquele adulto possam explorar. E isso eles vão estar explorando a própria relação entre eles, o próprio cotidiano, né? Nomeando as coisas, pensando o que eles gostam, o que eles não gostam, como cada um faz, né? Então, um bebê que vai ler com a avó vai ler de um certo tipo, porque alguma coisa específica vai chamar a atenção deles ali, vai remeter ao universo que eles compartilham, né? Quando ele for ler com a mãe ou com o pai, já são outras coisas que vão surgir. Então, você possibilitar que em cada página tenha também essa possibilidade de exploração para além da história é muito importante, na minha opinião. E a outra coisa é a história propriamente dita, porque tudo isso, todo esse repertório do bebê que chega, todas as palavras que estão inseridas ali, ou que aquilo despertam, em que o bebê vai procurar, as palavras, referências do que está no mundo e do que está no universo dele, enfim, tudo isso está dentro de um contexto mais amplo, né, que é dado pela história, pelo personagem, que está seguindo ali, que está contextualizando tudo aquilo que está ali, né? Então, acho que, para mim, foram as coisas que eu levei um pouco em conta na hora de pensar um livro para bebês. Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Pádua, doutora em letras e pesquisadora de literatura de infância. Faço parte do grupo Literatura de Berço, um grupo que nasceu lá no WhatsApp, mas que já tem vida longa há muito tempo. Eu sou professora, mediadora, pesquisadora, vivo, trabalho, pesquiso, escrevo sobre literatura de infância. A minha relação com os livros sempre foi uma relação muito ligada à percepção, tanto quanto leitora como alguém que fomenta a literatura. Então, nesse processo de ofertar às crianças os livros, eu sempre me preocupo com uma escolha, com a curadoria de livros que oportunize um olhar e um gesto de descoberta. Pensando no século XXI como um período, né, que cada vez mais tudo está conectado, em que cada vez mais há uma necessidade do desenvolvimento de um olhar sensível e crítico para tudo que nos rodeia, eu acho que a literatura é um bom convite, bem delicioso, para se experimentar as linguagens. Eu agradeço a Cássia por oportunizar discussões e encontros tão incríveis com o grupo Literatura de Berço. Então eu me despeço aqui, desejando vida longa ao trabalho e a este evento, e que a gente possa se reunir muitas e muitas outras vezes para falar sobre um assunto tão urgente como a literatura de bebê. Meu nome é Marília, eu sou a mãe do Tom, que faz 3 anos, e em breve serei mãe da Lina, em alguns dias. Sou doutoranda na área de artes, uma área também na qual eu trabalhei com revisão, tradução, edição, produção editorial. E desde antes de ser mãe, eu gosto muito dos livros infantis, né, dos livros para as infâncias, e gosto também do objeto. Para mim, muito importante a materialidade do livro, o tipo de edição que é feito. Acho que os bebês, né, como seres estéticos que estão bastante interessados na matéria do mundo, eles também estão interessados em como aquele livro é feito. E desde que essa materialidade esteja a serviço de experiências estéticas significativas, de um significado da literatura, eu acho isso muito válido no livro infantil. Gosto de ter uma biblioteca bastante diversa. Comecei a comprar livros antes do meu filho nascer, do meu primeiro filho nascer. Acho essa diversidade super importante. E essa função que a literatura cumpre para os bebês e para as crianças pequenas, eu acho que tem muita semelhança com a função que a literatura e que a arte cumpre para nós,
indivíduos adultos, vamos dizer assim, porque os bebês também e as crianças pequenas também são indivíduos, são pessoas, né? E quando a gente vê os bebês e crianças pequenas levando-os a sério, quando a gente leva os bebês e as crianças pequenas a sério como pessoas, a gente pensa que quanto mais cedo, talvez melhor para introduzir esses objetos, esse objeto que é o livro, na vida desses bebês e para esse objeto participar do mundo de descoberta desses bebês e crianças e para a gente descobrir o mundo através do olhar deles também. A gente que é adulto e mediador de leitura para essas crianças, que é mãe, que é pai, ou que enfim, que se interessa por ler com crianças pequenas e bebês, a gente também adquire outras percepções daqueles objetos quando a gente lê com os bebês, quando a gente se deixa guiar pela leitura dos bebês, quando a gente não tem pressa e a gente aceita o tempo dos bebês e das crianças para aquela leitura. Olá, o meu nome é Ivani Magalhães, sou psicóloga, pedagoga, mestre em educação pela PUC de São Paulo e contadora de histórias, com mais de 20 anos de atuação. Mas foi há cerca de 11 anos, com o nascimento da minha filha mais nova, que senti o desejo de narrar histórias e mediar leituras para bebês e crianças pequenas. Em março de 2012, em parceria com a musicista Gislaine Caetano, iniciamos na livraria Casa de Livros, em São Paulo, o projeto Hora do Conto para Bebês. Todo o primeiro sábado do mês, realizávamos apresentações abertas ao público, mas voltadas para o público da faixa etária dos 0 aos 3 anos, com suas famílias, sessões com muitas brincadeiras, muita música e, especialmente, muitas histórias lidas e contadas. O processo foi sendo construído ao longo do caminho, mas aos poucos fomos encontrando o jeito de abordar, o jeito de convidar para brincar, sempre com um grande respeito aos bebês, às crianças, às famílias, sem infantilizações e com muita pesquisa de cultura popular, com muitas brincadeiras e cantigas que nos ajudavam, por exemplo, a introduzir uma leitura, ao término de uma exploração de um livro. Um desafio que tivemos nesse período foi em relação às obras disponíveis. Muitas editoras nos enviavam propostas para a realização da Hora do Conto para bebês, mas boa parte das vezes os livros para essa faixa etária eram livros de vocabulário, livros com estímulos sensoriais. Poucos livros tinham uma proposta narrativa. Então, muitas vezes, nós criávamos possibilidades de exploração lúdica dos livros e intercalávamos com algumas histórias que contávamos. Porque mesmo que as histórias não sejam longas, nós procurávamos trazer sempre propostas com começo, meio e fim. Então, nós fomos experimentando. No início da pandemia, em março de 2020, as apresentações foram interrompidas por conta da necessidade de distanciamento social. Realizamos algumas edições virtuais, que apesar de não ter o alcance, a interação que nós estávamos acostumadas, também trouxe bons resultados, bons feedbacks destas famílias que estavam em casa com seus bebês, com suas crianças pequenas e que muitas vezes precisavam de inspiração para realizar as leituras em casa. Então, nós ainda estamos aguardando o retorno dessas atividades, mas muito desejosas para continuar essa pesquisa dentro desse universo da contação de histórias e também da mediação de leitura para bebês